Fala, investidores, tudo bom com vocês? Esse é o canal LF Investidor falando sobre a CPTS-11. Muita gente tem perguntado esse fundo aí, que é um fundo híbrido, tem tanto fundo de fundos, é um fundo de fundos, ele tem CRIs, né? A maioria deveria, na verdade são CRIs, é um fundo de papel, e ele é um fundo bem pujante, de mais de 2 bilhões, como a gente pode ver aqui. E a pergunta é, ele perdeu os fundamentos? Vale a pena? Muita gente está perguntando. Recentemente tem uma aquisição aí em andamento pela XP, tá? Então assim, é um fundo que entrega bastante resultado, mas tem se alavancado e tem aumentado a sua alavancagem. Isso tem deixado os cotistas muito preocupados, então a gente vai falar aqui de primeira mão. Primeiro chegando aos números aí, tá batendo R$ 95, o último rendimento 1,10, se você pegar o dividend yield está muito bom, 1,14, uma média absurda de liquidez diária, 2,5 praticamente de bi, valor de patrimonial 93, pouquinho levemente acima, 1,01, já negociou quase 1,10 no passado, tá bom? E aqui com um movimento de baixa, né, que vai ser bem expressivo aqui, já caiu bastante, mais de R$ 10 do seu primeiro pico aqui, né, ainda no ano de 2020. Mas agora parece estar numa região de suporte, um suporte bem significativo, que é esse de R$ 95. Então pode estar no momento decisivo, porque ou ele fura para baixo, aí sim ele vai beijar o chão aqui, muito próximo entre 80 e R$ 85, que é uma queda expressiva, ou então ele pode alçar voos para cima aqui, esperando aí pelo menos uma manutenção em torno de R$ 100, tá? E aí você já tem, além dos dividendos, um ganho de capital de 5%, o que é bem bacana. E a taxa de administração dele é 1,05, bem tranquilo para o setor. Ele está pagando 13,03 de dividendo, que é um dividendo muito bom. E assim, você vê que são bem recorrentes, né? Ele tenta linearizar os dividendos, está nessa faixa superior. De repente, com a alavancagem, possa cair para R$ 1. É isso que eu projeto aqui, porque se você for ver, ele está na sua banda de dividend yield bem maior do que o normal. O normal aqui realmente é na faixa dos 1%. Então, de repente, ele cai para R$ 1 para se ajustar. E o valor patrimonial é uma leve queda aqui. Tá? Quando a gente olha aqui o relatório, que ele é muito extenso, muito completo, inclusive, e é bem bacana até para a gente fazer um estudo de FIIs, a gente vê o seguinte, alguns dados dele, que o dividend yield anualizado pela cotação é quase 14%, isso ele pegou já, depende disso aí, depende, se for dos últimos 12 meses vai dar uns 13%. Agora se você for pegar a cota de fechamento do dia 25/2, aí ele já puxa para 14%. Eu acho que nessa cotação atual de 95, se você for pegar o dividend yield de 1,10, vamos ver quanto que daria aqui, ó. 1,10 dividido por 95 vai dar muito mais de 12, aí vai ser aos 14%. Então dá quase 14%, mas eu acredito em algo mais palpável aqui, em torno de R$ 1, por causa da alavancagem que ele está. Então isso aí daria, nessa cotação atual, um pouco mais tranquilo para você fazer esse prêmio. Então 12,63 está bem mais em linha o que ele realmente tem entregado ao longo dos anos, tá? Então a gente vai ver aqui, não vou meter essas questões aqui do comentário do gestor, ele faz várias vendas e compras, ele é bem ativo, né? Carteira de... Ele vai falando aqui da qualidade, na parte de fundamentalista. Então aqui você tem uma história aqui da indústria de FIIs, isso é meio bacana, você vê que o número de fundos listados já chegou agora no 687, já começa a dar uma... tá difícil de captar agora, então de repente dá uma arrefecida, né? As ofertas, isso também é um bom indicador de topo. Quando você tem muita oferta, geralmente a gente está no topo. E agora em 2022 você tem já realmente boa parte, é um ciclo, né? Você vê aqui que o mercado de FIIs aqui estava muito em baixa, e aqui em 2015, 2016 estava o low,
e aí subiu. Quem surfou essa alta de 3, 4 anos ganhou muito dinheiro, e agora já estamos se aproximando do low, que deve durar, eu creio, 2022, 2023 ainda. E aí depois sim surfar uma alta, mas de repente bons FIIs você pode estar pegando agora. A gente vê aqui o patrimônio líquido versus o valor de mercado, isso aí ele está falando de FIIs em geral, já estamos quase com 2 milhões de investidores somente em FIIs. Isso é bacana. O FIIs ele veio que foi uma alternativa mais rentável frente ao IBOV, e o spread entre o cupom NTNB, que é o Tesouro IPCA, você vê que quando ele pega aqui na baixa, aqui no low, você pega que o IPCA ele aqui estava muito baixo e o IFIX pagando bem, e aqui ele já começa a encostar. E aí sim, porque o IPCA está rendendo bem, né, nesse momento atual. Tem um spread de risco, ele fala que o spread de risco está acima da média histórica, então isso é positivo, então quer dizer que você tem um yield e fix anualizado bem acima de torno de 12%, e sendo que o IPCA mais 35 está aí com yield média de 6%. Tá? Então assim, você tem aí que o IFIX tem rendido bem, apesar do volume, né, ter diminuído. Tá? Então a gente vê aqui que o valor de mercado dos CRIs estão em alta justamente porque agora todo mundo está pensando em CRI. Mas a gente já vê que os outros fundos que ficaram para trás podem trazer resultados positivos. Tem o breakdown por investidor, isso que quer dizer o seguinte, que a maioria agora isso aí está em pessoa física. E ele fala que a distribuição de dividendos, a gente vê aqui que ele já chegou a distribuir 13, 14 reais, agora 12,38, que é aí a média, né, mais ou menos aí do que ele distribui. Ele geralmente faz algumas emissões, já tem a 11ª, foi em novembro de 2021, deve fazer provavelmente alguma emissão em 2022. Ele realmente tem se mostrado um FII a longo prazo, desde 2014, rendendo bem mais do que o IFIX, do que o IPCA, do que o CDI. Você vê que o IFIX, fundo imobiliário, estão rendendo bem mais no longo prazo, até mesmo do que o IPCA. Tá bom, pessoal? Então, aqui ele vai falar das compras, das vendas e de FIIs também. E aí você vê que até comparando com o IFIX, o Capitânia tem sido melhor. Aqui a gente tem um resultado financeiro de caixa. A gente vê que ele praticamente, o rendimento dele em fevereiro só teve 2 centavos acumulado, então realmente tem ficado difícil, cada dia mais difícil a gente vê ele pagando esse 1,10. Então, de repente, que dá para uma arrefecida para 1,01, R$ 1 é o que eu projeto. E o volume de negociação está baixando bastante, o número de cotistas tem aumentado. A gente tem por segmento que ele está bem atrelado ao logístico industrial, tá? Então você tem aí a exposição por devedor, risco principal bem mitigado pela pulverização. E aí o spread médio de um IPCA mais 6, que é bem tranquilo, tá bom, pessoal? Então, a carteira de crédito, a gente vê aqui outras informações. Então, assim, de uma maneira geral, aqui todos os FIIs que ele tenta justamente entrar principalmente em emissões, né? E aqui os setores, maioria atípico. Então você vê que são bons empreendimentos logísticos, bem diversificados, supermercados, shoppings e vários players, grandes players, inclusive McDonald's até, do mercado aí nacional. Então é isso que eu queria falar. Então assim, especialmente se você pega agora 95, para mim é uma tendência tranquila, mesmo a alavancagem dele não me preocupa. Esperaria de repente para tentar pegar ali R$ 9,4, 9,4 alguma coisa, abaixo de 9,5, mas eu creio que no valor patrimonial ali bem próximo, esse FII se mostrou que é uma boa compra aí no longo tempo. Back record não quer dizer que é um tipo de recomendação, não quer dizer que vai acontecer isso, mas o fato é, quando você compra abaixo do valor patrimonial, justamente um fundo dessa qualidade, você tende a ter um longo prazo aí a teu favor, tá bom? Ainda mais especialmente nesse momento atual,
que não está muito propício agora para os fundos de papel, tá bom? Então, esperaria mais um pouquinho, mas essa é a minha opinião. Mas se você tem ele carteira, não acho que é interessante vender, especialmente nesse momento que ele já caiu bastante nos últimos meses, tá bom? Peço seu like, a sua inscrição, espero ter ajudado e comenta aqui se você tem o CPTS 11, o que você acha dele, se eu não vi alguma coisa que é importante, comenta aqui, seu comentário é muito importante. Temos alguns links aqui para você aproveitar oportunidades e também se quiser ajudar o canal. Boa investimento a todos e até a próxima.